Bom dia, pessoal. Breno Lucano, mais uma vez, do blog de filosofia, Portal Veritas. Hoje eu farei uma espécie de análise em cima de uma pergunta que eu fiz, em cima das respostas de uma pergunta que eu fiz num grupo de uma rede social a respeito da ansiedade. Farei uma análise sobre a perspectiva estoica, né? Qual a resposta que o estoicismo dá em cima dessas respostas que as pessoas estão dando com relação àquela pergunta: como resolver o problema da ansiedade? Mas antes, eu peço para que vocês assinem o nosso canal, compartilhem as notificações, compartilhem o vídeo. Assim vocês estarão sempre contribuindo para que nós possamos produzir sempre cada vez mais e mais conteúdo de qualidade para vocês. A respeito do estoicismo e a respeito de outros assuntos que eu acho que sejam. Sempre em cima da filosofia. Muito bem, então eu fiz a seguinte pergunta. Eu perguntei assim: por que somos tão ansiosos? Eu tive, na verdade, 41 comentários em cima dessa pergunta que eu fiz, cada pessoa dando uma resposta. Então eu vou ler algumas respostas que eu achei interessantes e eu vou fazer alguns comentários em cima, né? Em cima de uma abordagem realmente estoica desse problema, né? Do que é a ansiedade. Uma das respostas que eu achei aqui interessante é que assim, eles falam assim, uma das respostas, né? A natureza dos seres é buscar o prazer. Não falo da acepção sexual. E estamos em uma era de rápido acesso a qualquer coisa, o que gera uma ânsia pelo prazer, consequentemente o vício e assim a ansiedade. Isso aqui tem até relação com com uma matéria que eu já escrevi, já gravei vídeo em cima disso aí também, em cima daquela perspectiva que Byung-Chul Han faz da sociedade do cansaço. Então nós estamos inseridos numa sociedade do desempenho. E nessa sociedade do desempenho você tem que produzir cada vez mais coisas e cada vez mais rápido. Você tem que ser cada vez mais eficiente. Não basta que você faça uma ou duas coisas em suas atividades laborais, mas é necessário que você faça cada vez mais coisas. Essa ânsia por qualificação produz no homem moderno a ansiedade. É claro que a ansiedade ela não é só isso, mas nós podemos entender também a ansiedade inserido no quadro do capitalismo atual, que certamente é muito diferente do capitalismo do século XIX ou do século XX. Hoje, com efeito, e essa é uma crítica que Byung-Chul Han faz em cima de Foucault, não é mais uma sociedade da disciplina, mas para esse autor coreano é uma sociedade do desempenho, da qualificação, do estar sempre correndo atrás para poder ter meios, né, conseguir dinheiro, ter uma vida pelo menos satisfatória nessa sociedade selvagem em que nós estamos. Então esse comentário me fez muito lembrar esse post anterior que eu fiz, né? esse artigo, esse vídeo que nós já produzimos. Porque nós estamos numa era realmente, como ele fala aqui, de rápido acesso a qualquer coisa. Deixa eu ver uma outra coisa que eu achei, uma outra resposta que eu achei interessante. Olha, outra resposta. Talvez porque planejamos demais o futuro e vivemos pouco o presente. De fato, esse descompasso temporal é uma marca do estoicismo. Marco Aurélio, Sêneca e Crisipo, por aí vai. Eles vão sempre falar, bater na mesma tecla. O futuro é uma coisa que não existe. Ele está dentro do corpo teórico daquilo que eles vão chamar de incorpóreos. O tempo é um incorpóreo. Então, categorias como o passado e o futuro, eles estão muito mais, na verdade, na linha da mente, do imaginário.
Você imaginar o que você fará daqui a uma semana, ou você imaginar o que você fará daqui a um ano, faz com que você, de repente, crie algum tipo de ansiedade pelo que vai vir. Agora, o que é interessante, é isso que o pessoal da TCC vai falar, né? Terapia cognitivo-comportamental. Que esse tipo de sensação reside numa percepção sua. Não reside necessariamente em cima de uma questão factual. Você crê que seja assim, e essa sua crença gera ansiedade. Tanto no futuro quanto no passado. Eu deveria ter feito aquilo e não fiz. Não há por que se lamentar, porque já passou. Eu terei que fazer aquilo. Você não tem que criar ânsia para o futuro, porque o futuro ainda não chegou. É muito parecido com aquilo que Epicuro vai dizer, né? Quando a morte chegar, você não tem que ter medo, porque ela já chegou e você já não existe. Quando a morte chega, a sua existência deixou de ser. Então você não tem que ter medo do futuro, diante dessa perspectiva epicurista. Diante de uma perspectiva estoica, nós podemos pensar da mesma forma. Sêneca vai trabalhar muito essas questões da morte, por exemplo. Marco Aurélio também, né? São autores, até certo ponto, bastante pessimistas, amargurados, pensar diariamente na morte. E ao mesmo tempo que você pensa na morte, você faz com que ela fique cada vez mais longe, ou, na medida em que ela se aproxima de você, você olha para ela, como vai aparecer naquele filme Gladiador, né? Você olha para ela, ri, e é como se ela não existisse. É tratar a morte dentro daquele campo teórico que os estoicos vão chamar de indiferente. A morte não tem importância. A forma com que você vive a sua vida, sim, isso tem importância. E vive a sua vida é sempre uma questão de presente, é vive, não é viverá ou viveu, é vive. A forma com que você vive a sua vida, para os estoicos, é o que importa de fato. Então, o que você faz no futuro, o que você fez no passado, está sempre no campo dos incorpóreos, do temporal, do imaginário. Ele não tem substrato próprio. Ele sequer tem um corpo. Lembrando que para o estoico tudo é corpo. Ele é um materialismo bem interessante. Os estoicos são materialistas. Vamos ver uma outra resposta que eu achei interessante. Ele fala, outra pessoa fala em descontrole emocional, ansiedade enquanto descontrole emocional. Mas isso é claro, sem dúvida. Nós devemos lembrar que, no fundo, de acordo com a interpretação que Raquel Gazola fará, o que vale o núcleo central da reflexão estoica é a questão do controle emocional. É fazer com que você, em momento algum, perca o controle sobre as suas coisas, sobre as suas ações, sobre os seus pensamentos. Daí a noção da apatia. É claro que, na verdade, não são todos os patos ou todas as sensações que devem ser afugentados ou temidos. Algumas paixões são boas. Mas o problema da paixão não é a paixão em si, mas é o descompasso que ela pode produzir. O fato de você, de repente, perder o controle sobre as coisas. Tentar imaginar você sentado num bar, bebendo um bom vinho, degustando um bom vinho. Enquanto você está bebendo, isso é a perspectiva epicurista, serenaica. Enquanto você está bebendo, você está degustando aquilo. Você está apreciando o sabor. Mas na medida que você pede a segunda taça, a terceira, a quarta, você parou com o deguste e passou para o campo do apolíneo. Você passou para o campo da perda do controle daquilo. Então aquilo deixou de ser prazer de fato. Numa perspectiva estoica, a questão de você afugentar as paixões
algumas paixões, não é pelo fato de ser paixão, mas é pelo fato de você perder o controle. Para o estoico, a questão mais importante é autarqueia em grego, autarquia ou autodomínio. É você olhar a coisa e não se abalar pela coisa. Fazer com que ela aconteça simplesmente de acordo com o rumo natural dos acontecimentos. Se a morte está se aproximando, que venha. Mas eu não vou me abalar por isso. Se eu ficarei doente por algum motivo, então que eu fique, mas eu não vou me abalar por isso. Se eu serei assaltado, então que seja, mas eu não vou me abalar por isso. Agora, isso não significa que você não possa fazer coisas para evitar esses eventos ruins. Se eu sei que ali eu posso ser assaltado, então eu posso encaminhar para um outro lugar para evitar isso. Se eu sei que de repente eu posso ficar doente tendo esse ou aquele tipo de ritmo de vida, então eu posso evitar isso. Mas, vindo as consequências, não me abalar. Essa que é o grande tchan da abordagem estoica. Fazer com que as coisas simplesmente aconteçam. Aconteça porque tem que acontecer. Você pode evitar, você não vai agir passivamente de acordo com as circunstâncias. Mas uma vez vindo, você simplesmente não se abala. Esse é a questão do autocontrole emocional. É a questão da autarqueia, do autodomínio. Muito bem esse comentário que foi feito com relação à ansiedade, do descontrole emocional. Outro comentário interessante. O ser humano tem a tendência, no mais das vezes, a alimentar a fantasia de que pode ter controle sobre o caos que caracteriza a existência. A questão do controle e não controle, isso é tipicamente estoico realmente. Porque, como eu falei agora há pouco, fazer com que as coisas aconteçam é esperar que a vida tome o curso natural dos acontecimentos. Na medida que você espera que a sua vida aconteça isso ou aconteça aquilo, você não está deixando que os acontecimentos ocorram de acordo com o curso natural. E isso causa ansiedade, isso causa sofrimento. Esse que, novamente, eu volto na questão do descontrole emocional que eu falei agora há pouco. É fazer com que você possa esperar que as consequências dos eventos ocorram por si só. Crisipo vai falar muito isso. Crisipo vai falar muito da rede causal, da conexão causal das coisas. Uma coisa sempre produzindo outra coisa, que vai produzir outra coisa, que vai produzir outra coisa. Essa conexão causal é que produz a existência. E eu não tenho, muitas vezes, como impedir isso. Algumas coisas eu tenho como impedir, outras não. Eu volto a dizer. Se eu sei que ali pode ter muito assalto, então eu posso evitar o horário, eu posso evitar o local. Isso está sob a minha possibilidade de escolha. Mas uma vez que eu vá por aquele caminho, eu tenho que obedecer aquele horário, então isso está fora das minhas possibilidades. Eu assumo aquilo como algo que deve acontecer. Mas não necessariamente amargurado, não necessariamente usando uma linguagem estoica, dando assentimento a uma fantasia, a uma representação errada. Novamente com uma linguagem estoica, a uma representação não cataléptica. Mas os estoicos, dar assentimento, dar anuência, dizer para as representações, né? Dizer para os conhecimentos que chegam a mim, para as informações que chegam a mim, isso está correto, isso não está correto, isso é um assentimento. Como que... deixa eu tentar dizer de uma outra forma que seja mais simples. Porque às vezes o linguajar estoico talvez seja um pouco mais difícil para nós agora do século XXI. Assentimento para eles é mais ou menos assim: as coisas têm que acontecer de acordo com o que tem que acontecer. Isso é sentimento. Agora, algumas representações, que eles vão chamar em grego de fantasia ou fantasia,
Algumas dessas fantasias são apenas impressões que chegam a nós. Essas impressões passam por um julgo racional. Então, toda representação, toda fantasia, ela tem que necessariamente passar por um julgo racional, um julgo da physis. A physis é o parâmetro do que deve ser, o que não deve ser. Na medida em que eu entendo, por exemplo, a morte, novamente a morte, como um evento natural, eu estou dando um assentimento correto sobre os acontecimentos. Na medida em que eu entendo, por exemplo, que se eu não estudar, eu não vou passar uma prova, eu estou dando o assentimento correto para a representação. Eu não vou passar, porque eu não estudei. E aí a gente volta mais uma vez naquela questão do argumento do preguiçoso, que vai ser utilizado, por exemplo, lá, no estoicismo antigo. No estoicismo grego, no romano não, no grego. Argumento do preguiçoso. Crisipo vai dizer assim: tudo aquilo que acontece vai acontecer segundo uma rede causal. Essa rede causal, entretanto, só vai acontecer se e unicamente se eu der condições para que ela aconteça. Se existam condições para que elas aconteçam. As coisas acontecem como deve acontecer, mas as condicionantes é que vão determinar as coisas. Então eu vou passar na prova se eu estudar. Porque o argumento megárico, por exemplo, vai dizer assim: se está fadado que eu passe na prova, então tanto faz passar ou não passar. E Crisipo vai rebater isso. Porque ele coloca a questão do condicionante aí. Eu vou passar, está determinado. Mas se eu estudar. O estudar entra como condicionante. Então é necessário que eu crie condicionantes para que as coisas aconteçam. As coisas não vão acontecer simplesmente porque está fadado a acontecer. E isso vai ter relação com o que eu estava explicando agora do assentimento, com a representação. Então qualquer representação que chegue a mim vai passar pelo crivo do logos, da physis, para que eu possa dar ou não assentimento a isso. Agora é importante que todo assentimento deve ser sempre no campo de evitar o tumulto. Todo assentimento deve ser sempre no sentido de evitar agitação ou inquietação. Se você, por algum motivo, ficou inquieto com alguma coisa, então se deu assentimento a uma representação errada. Inverdadeira, né? Ou de acordo com uma linguagem estoica novamente, é uma representação não cataléptica. Vamos ver outros comentários aqui que as pessoas colocaram. Colocaram mais uma vez, né? Criamos expectativas em relação ao que não depende de nós. Mais uma vez a mesma questão, né? Algumas coisas realmente não dependem, mas muitas dependem. E aí tem muito a ver com aquela oração da serenidade, né? Deus, dai-me sabedoria para diferenciar o que pode e não pode ser mudado. É mais ou menos por aí o lance. Agora, colocaram uma coisa aqui que eu achei muito interessante, e que eu até perguntei, né? Medo do hedonismo. O que o medo do hedonismo tem a ver com a questão da ansiedade? Aí, porque o hedonismo, tudo bem, você não vai trabalhar em termos hedonistas com estoicismo. Embora eu, pessoalmente, Breno, gosto muito de trabalhar com a questão do hedonismo. Aí eu perguntei hedonismo e a pessoa responde, né? No sentido de ânsia pelo prazer, pulsão de vida, ao contrário do medo que sentiria pulsão de morte. Na verdade, ele está trabalhando mais em termos psicanalíticos do que estoicos. O hedonismo não é o problema. O problema do estoico é a perda do controle. Se você fala em termos de pulsão, isso é Freud. Isso é muito e muito, muito tempo depois dos estoicos. Aliás, essa questão da pulsão, isso é só freudiano. E, evidentemente, seus sucessores, Lacan e por aí vai, né? Existem abordagens dentro da psicologia que não vão trabalhar com a questão da pulsão, dessa
ânsia de vida e ânsia por morte, né? Eros e Thanatos, essa dualidade que permeia a existência, isso é tipicamente freudiano. Deixa eu ver outra resposta que deram. Isso aqui é interessante. Segundo Griff, aí colocou um livro de 2011, a ansiedade pode ser redefinida como uma emoção relacionada ao comportamento de avaliar riscos no ambiente. Certamente, sem dúvida nenhuma, ele está correto. Na verdade, essa é a abordagem atual, né? A ansiedade está sempre relacionada com você avaliar o ambiente e verificar o que pode ou não produzir algum tipo de mal a você. Está muito correto. Do ponto de vista estoico, está correto. Colocaram sexualidade reprimida, vontade de fazer sexo. Isso causa ansiedade? Talvez cause ansiedade se nós, novamente, falarmos da questão do fator do controle, né? Porque não é a questão do assentimento, a dar assentimento às representações erradas. Fazer sexo será um bem? Do ponto de vista estoico, está enquadrado no campo dos indiferentes, do adiáfora. Tanto faz fazer ou não fazer, do ponto de vista estoico. Se tanto faz fazer ou não fazer, você não tem com que se preocupar com isso. Você não tem que procurar isso. Você pode fazer tal, tá lá, mas você não pode se levar para o excesso, igual aquele cara que perde o controle, que se torna compulsivo, uma ninfomaníaco ou um satiromaníaco. Ninfomaníaco para a mulher, satiromaníaco para o homem, ou se tornar, de repente, apático com relação a isso. Mas talvez a importância que aquilo tenha. Você se utilizar das coisas na medida em que aparecem, mas não necessariamente fazendo com que isso influencie a sua capacidade de ação e influencie a sua visão, a sua capacidade de julgar as coisas. Essa é que é a tônica. Vamos ver. Eu estou tendo uma crise de ansiedade. Vou correr porque consigo ficar bem. Sinceramente, a luta é constante. Exercício físico pode ajudar muito a ansiedade, para você descarregar a tensão. Nós da saúde sempre indicamos muito a atividade física para quem tem ansiedade. Pode ajudar muito. Falar uma coisa legal, que eu falei logo no início, quando citei Byung-Chul Han. Globalização. Então você está naquele sistema capitalista fechado, exigindo sempre coisas de você. Que você se capacite, que você dê conta do recado, porque ninguém vai querer contratar um cara que não dê conta do recado. Então você tem que se forçar a dar conta do recado. Você que se vire, você que lute. É mais ou menos essa perspectiva. Isso cria ansiedade. Vocês vejam que, de modo geral, o filósofo Paulo Giraldelli faz uma crítica em cima disso. Os objetivos, o que gera ansiedade hoje para o homem pós-moderno, o homem do século XXI, são motivos completamente diferentes daquilo que gerava ansiedade do homem grego. A ansiedade, para o grego, era tratado sobre outras circunstâncias daquilo que nós tratamos hoje. Hoje nós falamos de globalização, eficiência, dar conta, isso causa ansiedade. O medo de você, de repente, não conseguir um emprego. Para o homem grego, o que vai causar ansiedade, além das questões próprias da polis, da crise da polis, a decadência das antigas polis,
e a adexação por Alexandre o Grande, tem muito a questão dos deuses também. De você, de repente, estar, como Homero vai colocar muitas vezes, né? Você, de repente, você não está obedecendo à vontade dos deuses. A questão teológica para a antiguidade é muito importante. Hoje não é. Mas para eles tinham muita preocupação, e os deuses estavam sempre muito presentes na vida dos homens. Diferentemente de nós, que temos uma cultura cristã, onde Deus não faz parte dos homens, Deus está apartado dos homens porque Deus é transcendente, para eles Deus é imanente, para os gregos. Os deuses estão sempre com os homens, às vezes raptam os homens, têm filhos com os homens, de modo que a ansiedade deles, e Homero vai dizer muito isso, muito da falta de controle deles, tem muito a ver com isso. As guerras, às vezes, são feitas pelos deuses. A guerra de Troia, no final das contas, foi provocada por uma questão de rixa entre as deusas. Hera, Afrodite e uma outra que agora eu não me lembro qual. Uma aposta entre as três é que desencadeou a guerra de Troia. Então, vocês vejam que as relações humanas, inclusive as relações políticas, elas tinham muita relação com a teologia. Hoje não. É claro que se você for pensar, por exemplo, em termos de Oriente Médio, muito da fundamentação das guerras entre Palestina e Israel, por exemplo, tem fundamentação teológica, mas é apenas uma questão de fundamentar um fenômeno econômico. Lá não, se você for ver em Homero, a causa é teológica. Para nós, não. A causa é sempre econômica. Então, a perspectiva, a forma de trabalhar as categorias são completamente diferentes. Vamos ver o que mais temos aqui de interessante. Porque vivemos o futuro e não aproveitamos o presente. Mais uma vez, a questão é de se viver sempre no presente. Bom, pessoal, eu acho que já temos bastante conteúdo. Não vou me alongar mais. Espero que vocês tenham gostado dos comentários estoicos a respeito da questão da ansiedade. E se você gostou, compartilhe o vídeo à vontade. Deixe seus comentários aqui embaixo. O que você acha sobre a questão da ansiedade? E se vocês têm alguma coisa que vocês concordem ou não concordem a respeito dessas ponderações que eu fiz. Compartilhe à vontade, assine o canal. Encontro com vocês por aí. Até a próxima.